Boa noite, gente, tudo bem? Boa tarde, quase noite, né? Estamos chegando lá. Como que vocês estão? Tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês. É sempre um privilégio muito grande. A gente se sente em casa aqui, em família. Realmente é um prazer. O Rica estava falando até antes de eu subir aqui, ele falando assim, nossa, como eu gosto daqui. E realmente a gente gosta muito, eu gosto muito de estar aqui. Acredito muito no que Deus está fazendo nesse lugar e eu gosto dessas agendas assim, que são programadas por Deus mesmo, né? Que acontece sem a nossa programação, isso é o melhor ainda. Então feche seus olhos comigo, vamos orar. Eu acredito que o Senhor tem algo para falar conosco aqui, mas como um banquete, se nós não tivermos fome, nós não vamos comer o que foi servido. Então que os nossos corações, os nossos olhos sejam voltados para Deus nessa tarde, e que a gente possa ouvir o que Ele tem a falar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Deus. Pai, esse é um privilégio tão grande, porque nesse mundo existem tantas pessoas reunidas na presença de deuses que nunca as ouvirão, que nunca as responderão. Senhor, que não existem, ou que não estão presentes, Senhor Deus. Mas nós estamos diante do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra, daquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus. Aquele que falou e tudo se fez, nada foge dos seus olhos, nada foge da sua percepção, nada é uma surpresa para ti. O Senhor tudo conhece, o Senhor sustenta a realidade, Deus, tudo que existe está em ti. Então é a ti que nós oramos, Deus, e o mais incrível é que nós não poderíamos conquistar um lugar na tua presença. Deus, nós não estamos aqui por méritos próprios, por algo muito bom que nós fizemos. Pai, nós estamos reunidos na Tua presença porque agradou a Ti moer o Teu Filho naquela cruz em nosso favor. Agradou ao Pai entregar o Filho por nós e através do sangue de Jesus, nós entramos diante do trono da graça de Deus, com ousadia nessa noite, Deus. Com ousadia, Pai, por essa obra maravilhosa em Cristo Jesus. Deus, por essa ponte que foi feita. Deus, e nesse caminho nós estamos diante do Seu trono. E eu peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, e o mesmo Deus que disse lá no início que haja luz quando era tudo sem forma, e era tudo vazio, quando a terra era sem forma e vazia, o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Que o Senhor diga nos nossos corações hoje, haja luz. Deus, que nós possamos enxergar, Pai, a Tua verdade. Pai, abra os nossos olhos, os nossos corações. Deus, que seja claro a nós, que se ainda existe escuridão em algum lugar, Pai, que seja iluminado pelo Teu Evangelho hoje. Que a Tua palavra ela seja luz para os nossos pés. Luz para os nossos pés, que ela purifique a nossa vida. Deus, que ela seja viva e eficaz como ela é. Que ela penetre aos nossos corações hoje. Deus, que ela divida juntas e medulas, Senhor. Fale conosco. Que a Tua palavra possa fazer o que só ela pode fazer. Pai, nós não esperamos aqui sabedoria humana, mas nós queremos o poder de Deus. Deus, o que para o homem, para aqueles que se perdem é loucura, mas para nós é o poder que nos salva, é a salvação do perdido, Deus. É o poder de Deus para a salvação do homem. Deus, aonde nós precisamos ser salvos? Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém? Que bom estar aqui, hein? O Evangelho é maravilhoso, dá vontade de ficar orando, lembrando a Deus de todas as coisas que Ele fez. Não tem nada melhor, cara.
Você ficava falando só as coisas que aconteceram, você percorrendo a história. Normalmente essa é uma das minhas horas preferidas da pregação, que eu começo a orar, eu começo a imaginar a criação, e Deus sendo Deus como Ele é, e falando, e tudo se fazendo, e então o homem se perdendo, e Deus entregando o seu Filho por nós, e fazendo esse caminho de volta a Ele, e Ele nos recebendo, sem que nós poderíamos ter feito nada em troca, não tinha como pagar, e Deus nos recebe como filho. Nossa, é muito bom, cara. Dá vontade de ficar, sabe, só lembrando Ele, falando, esse é o Evangelho que transforma, esse é o Evangelho que salva o pecador, esse é o Evangelho que nos leva para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, na presença desse Deus maravilhoso. Sabe, enquanto eu estava aqui, eu quero só ler uma passagem com você, depois eu volto à pregação, mas ler uma passagem com você aqui em Apocalipse, no capítulo 5, eu amo essa parte aqui, porque é o clamor do nosso coração em direção desse Deus maravilhoso, sabe, do nosso Salvador. A Bíblia diz assim, capítulo 5 de Apocalipse diz assim: então na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro e lê-lo. Aí João diz assim: comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o selo, de abrir o livro e lê-lo. Sabe, parece que nesse momento da história aqui, é o momento prestes à chegada de Cristo no céu. Parece que Deus leva João para aquele momento em que está muito incerto as coisas, parece que está tudo em trevas. Sabe, parece que Jesus naquele momento ainda estava morto, a terra estava coberta de trevas, e ele olhava por todos os lugares, ele não via ninguém digno de abrir esse selo. Então ele olha com desespero e ele começa a chorar muito, porque afinal de contas não existe mais esperança. Quem pode abrir o selo? Quem pode ler esse livro? Quem poderá nos salvar agora? Sabe aquela pergunta, quem poderá nos salvar? Era essa a pergunta do Chapolin mesmo? Quem poderá nos defender, não é assim? E João diz que mesmo diante de coisas gloriosas e do céu que ele está vendo, e desse livro maravilhoso que ele está vendo, os selos, ele vê que ninguém poderia abri-lo, e mesmo com os anciãos ali, sabe? Ele olha, ele começa a chorar muito. Eu acho que esse chorar muito de João era um choro de desespero. Como que a gente vai fazer agora? Não tem como, não tem salvação, não tem saída para nós, não tem como nós sairmos desse lugar, não tem ninguém que possa abrir o livro. Não, o que nós vamos fazer? E ele começa a chorar muito, e a Bíblia diz assim: então, um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro, ele é digno de abrir os 7 selos. Enquanto João chorava muito, isso aqui é bom demais, velho. É isso, sabe? É aqui que eu tô aqui, ó, nessa hora. Enquanto eu olho para a minha vida, eu digo: quem poderá nos proteger, Senhor? O que nós vamos fazer da vida agora? Sabe, quem pode nos salvar? Quem vai abrir o livro? Aí o ancião olha para João e fala assim: olha, não chore, porque alguém venceu. Alguém venceu, alguém é digno de abrir. Ele diz assim: então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra.
Ele deu um passo para frente. Cara, eu fico lendo isso aqui, esses dias eu estava no meu quarto assim, ó. Ele deu um passo para frente. Sabe? Sabe quando o seu time começa a atacar, assim, vai fazer gol e vai para cima e vira o jogo? Sabe quando vira o jogo no final? Sabe quando você está lá, você está triste, e ele deu um passo para frente, eu estava chorando muito, eu estava achando que dá errado, mas alguém deu um passo para frente, olha o que ele disse. Quando o cordeiro, ele deu um passo para frente e recebeu o livro da mão direita daquele que estavam assentados no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Nossa, cara. Sabe, às vezes você não precisa nem pregar, é só você ler a Bíblia mesmo. Você já experimentou fazer isso? É só ler a Bíblia, é só a palavra direta de Deus ali, tocando no seu coração. Meu Deus, que momento foi esse que Ele entrega as nossas orações àquele que é digno de abrir o selo? As minhas orações? Desse que agora há pouco tempo chorava muito desesperado porque não tinha como. As minhas orações? Desse pecador que não era digno de entrar diante da graça de Deus, as minhas orações. Não tinha nada melhor que ele pudesse entregar nesse grande momento. Olha o momento na eternidade. O momento que o cordeiro é recebido como aquele que venceu. E é entregue o livro nas suas mãos, com ele também as suas orações. Ele diz assim: cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado com teu sangue, compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes dela um reino de sacerdotes para Deus, e elas reinarão sobre toda a terra. Meu Deus. Quem comprou? Jesus comprou. Uma vez eu ouvi uma conversa entre pregadores, e um homem falava para um dos pregadores, ele falava assim: no dia do juízo, a igreja de Deus está pega, cara. Aí o outro olhou para ele e falou assim: mas quem que é o advogado da igreja de Deus? Aí ele falou: é Jesus. Ele falou: e você acha que Jesus perderia alguma causa? Ele comprou com seu sangue. Sabe, aqui se expressa o lugar para onde nós estamos indo. E aqui se mostra que é independente de nós. Que foi alguém que comprou. Que foi alguém que se sacrificou. Que foi alguém que se derramou para comprar para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Que alguém fez delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos, dos anciãos, cantavam com forte voz. E essa é a hora, cara, que todo mundo está gritando lá, ó. Imagina João, que antes chorava desesperadamente. Agora o cordeiro recebe e o céu começa a anunciar qual é o fruto do seu trabalho, o que aconteceu com esse cordeiro que morreu, que chegou como se tivesse morto, que tivesse sofrido. E eles dizem assim: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Nossa, eu vou estar gritando muito isso lá aquele dia. Sabe por quê? Porque eu já chorei desesperadamente, sabendo quem poderá me ajudar. Quem me tirará daqui?
Quem vai resgatar a minha vida? Quem pode transformar a minha vida? Quem pode mudar esse coração? Sabe, quem que pode tirar isso de dentro de mim? Quem pode abrir os meus olhos para a verdade? Quem pode tirar esse sofrimento? Eu já chorei muito diante de um selo que parecia ser impossível de se abrir, cara. Eu já me encontrei desesperado na vida. E daí aparece o Cordeiro de Deus. O que eu poderia fazer para recebê-lo? Como que eu poderia pagar por isso? O que esperar de alguém como eu, que está morto? Mas o Cordeiro vence, então depois, diz assim, depois todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra cantavam. Louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram, amém! E os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Uau, cara, que momento! O momento que o nosso Deus vence. Eu vi isso, eu vi isso acontecendo lá na África, já que a gente está falando sobre a África. Eu vi isso acontecendo lá. Sabe, um povo que olha para Deus como quem Ele é. Um povo que se alegra e exulta e grita de alegria e diz santo e glorificado é, sabe, não é uma coisa que a gente força a fazer, mas nós experimentamos algo tão poderoso em Deus, que tudo que eu posso fazer é que digno é o Cordeiro. Antes eu chorava desesperadamente, mas apareceu alguém que me tirou desse lugar, então digno é o Cordeiro. Você consegue entender a alegria do Evangelho que invade o coração de um pecador que não tinha saída? Não tinha saída, não tinha para onde ir, eu chorei muito. Ninguém poderia me salvar, mas de repente essa mensagem chega, você consegue entender a preciosidade dessa verdade no coração do perdido, cara. Você consegue ver o mundo em trevas, em escuridão, sem conhecer nada, conhece só a destruição, conhece o abuso, conhece só coisas ruins e caminha estafadado para o mal, mas de repente aparece alguém que venceu, que fez o que não poderia fazer. Sabe, essa passagem para mim é representação prática, como se fosse sei lá, um teatro da nossa vida, do mundo, perdido, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, mas existe uma luz tão poderosa, capaz de cegar o homem para qualquer outra coisa. Existe uma luz que as trevas não prevalecem sobre ela. Existe uma verdade que é poderosa para transformar o mundo, que te leva do desespero ao êxtase de alegria, te leva de o que nós vamos fazer para... A gente estava lá na África, e eu agradeço pelas orações que foram feitas aqui. Porque eu não achei que eu ia ser preso, eu achei que eu ia morrer lá. O que nós passamos esses dias lá foi assim... Foi uma aventura de verdade, foi muito bom. Mas eu verdadeiramente, por algum momento, pensava que eu talvez não voltasse para cá. Quando nós chegamos lá, os pastores nos reunimos com os pastores. E eles chegaram para a gente, falaram assim para mim e para o meu pai, falaram assim, olha... Faz 15 dias que nós estamos sofrendo ameaças de grupos islâmicos que eles vão bombardear a nossa reunião. E já 7 igrejas desistiram de fazer parte da reunião, porque eles estão com medo. Muitas pessoas estão com medo. Eles estão ameaçando e tem esse boato na cidade que isso vai acontecer. Aí quando ele falou isso, a minha primeira reação foi, meu Deus do céu, e agora? Meu pai olhou para mim, meu pai tem 35 anos de estrada aí, olhou para mim assim e falou assim,
agora isso está ficando interessante, hein? Aí eu não sabia se ele estava falando isso para me deixar tranquilo ou se ele realmente não tem nada na cabeça. Depois eu fui descobrir que ele não tinha nada na cabeça, mas olha só. Aí eles contam isso, aí depois eu comecei a pensar no dia, eu falei assim, meu Deus, como vivem essas pessoas? Qual é o tipo de opressão que essas pessoas conhecem que eu não conheço? Sabe, como é viver em uma realidade onde eu não posso expressar a minha fé por medo de acontecer algo com a minha família? Sabe, como é viver em um lugar que nós corremos o risco de morrer se nós anunciamos a nossa fé? Deve ser mais ou menos igual aquele cara ali chorando muito. Sabe, qual é a prisão que as pessoas vivem? E ao mesmo tempo que elas vivem em um lugar que elas parecem ter um número maior, ainda vivem cercadas desse medo. Eu comecei a ver, meu Deus, ninguém vai aparecer na reunião, eu pensei comigo. Só que nós fomos para uma reunião numa igreja, eu falei assim, não vai ter ninguém lá, porque antes tinha cruzada à noite e a reunião de manhã. Quando nós chegamos nessa reunião de manhã, estava lotado de gente. Eu falei, meu Deus, esse povo é louco. E não tinha muitos instrumentos, não, mas o que eu experimentei daquele lugar da glória de Deus, sabe? Parece que existe algo diferente que é liberado pelo céu quando a sua vida está entre o sim e o não, sabe? Aonde quando você decide, você não ama a sua vida nem mesmo diante da própria morte. Naquele ponto em que não existe nada mais precioso do que o meu Deus. Nem mesmo a minha própria vida. E eu fiquei fascinado com aquilo. Assim, eu queria passar por mais situações assim. Aí nós chegamos à noite. E realmente naquela noite não foram tantas pessoas assim, todo mundo meio tenso. E nós pregamos, eu preguei, meu pai pregou, aí chegou na hora de orar pelos enfermos. Meu pai pegou o microfone, eu estava filmando, ele olhou para minha cara e falou assim, agora você vai ver uma explosão de alegria. Falei, tá bom, tô com a câmera. Aí ele olhou e falou assim, tem alguém que é surdo aqui nesse lugar há tanto tempo? Traz essa pessoa aqui. Aí chegaram, trouxeram um homem que ele era surdo. Aí meu pai pegou assim, no dia que nós fomos ameaçados, cara. Nós fomos ameaçados de morte por um grupo islâmico. Ele pegou assim e falou, gente, o negócio é o seguinte, a gente está aqui pregando sobre Jesus, nós estamos pregando o Evangelho, mas eu te dou a oportunidade nessa noite de você vir aqui orar para que o seu Deus cure essa pessoa. Se você é muçulmano, você quer vir orar para Maomé ou para Alá, você pode vir, vem até aqui. Você pode vir, vem, eu espero, você vem primeiro, pode vir. E ficou chamando, vem, você quer orar, pode vir, vem orar. E eu, meu Deus do céu. E eu percebi assim, os pastores ao redor, cara. Falei, todo mundo meio assim. Ficou meio tenso, sabe? Aí você, se você é budista, então, já que não tem nenhum muçulmano, você é budista, quer vir, vem aqui orar, eu espero. Aí ficou lá e veio, não veio ninguém. Ele falou assim, então não vai vir ninguém? Então com licença que agora eu não vou orar no nome de Maomé, eu não vou orar no nome de Buda, eu não vou orar no nome de Confúcio, eu vou orar no nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, eu vou orar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aí ele foi orar pelo cara. Aí, meu irmão, ele orou, e você não vai acreditar. O cara foi curado. Na hora que ele foi curado, eu consegui ver isso daqui, ó. Você sabe o que é um povo oprimido? Ver a vitória do seu Deus. Aquelas pessoas saíram correndo dos seus lugares e foram lá para frente gritando desesperadamente, louvando ao Senhor, dançando e jogando as crianças para o alto. Foi uma coisa mais linda. Porque sabe quem poderá nos... Tem alguém poderoso que é digno, que morreu, que venceu por nós. Tem alguém que nós podemos confiar a nossa vida. Sabe, o Cordeiro é digno, Ele venceu, Ele venceu. Me diz o que eu podia fazer para fazer um surdo ouvir, cara.
o que eu podia fazer? E o que eu podia fazer para me salvar dos meus pecados? O que eu podia fazer? O que eu podia fazer para acessar a Deus? Para encontrar a Ele, o que eu podia fazer? O mesmo que chegou e falou assim, olha, se alegre porque os seus pecados estão perdoados, foi o mesmo que disse, levanta-te e anda. E ele falou, o que é mais difícil para mim? O que ele está falando é igual, para mim é igual. Mas por que quando nós falamos sobre acessar a Deus, e estarmos na presença de Deus, a gente começa a achar que depende de nós para que aconteça, ao invés de confiar naquilo que Ele fez? E quando nós oramos por um enfermo, nós sabemos que só Ele pode fazer, é Ele que faz mesmo. O que eu vou fazer? Eu pegar um tampão e tentar abrir a orelha do cara na marra? E eu vou pegar o quê? Vou pegar uma faca, abrir seu coração e tentar tirar o pecado do seu coração na marra? Aquele que morreu pelo perdão, Ele morreu para a cura, e é nele que nós temos que confiar para tudo, irmão. O que João enxergava naquele momento é quem que vai nos livrar disso daqui? Sabe, quem que vai nos tirar desse lugar? Quem é digno de abrir esse livro? Quem pode nos salvar? Quem pode nos tirar? E por isso ele chorou muito. Mas então ele olhou, ele viu o Cordeiro e ele viu a sua vitória. E porque o Cordeiro venceu, ele venceu. E porque o Cordeiro venceu, ele se alegrou na vitória do Cordeiro de Deus, porque ele pagou por nós. Ele pagou. Cara, a nossa vitória escrita na eternidade foi vencida pelo nosso Deus. O ancião olhou e falou assim, não chore, tem alguém que venceu por você. Você não poderia abrir. Você consegue abrir o selo? Não, eu não consigo. Você consegue curar o surdo? Não, não consigo. Você consegue se livrar desse mal que está em você impregnado? Não consigo, já tentei, meu. Mas existe alguém que venceu por você. Existe alguém que venceu. Não existe uma mensagem mais maravilhosa do que essa. Sabe, um caminho foi feito até Deus. Um caminho se abriu para que nós pudéssemos nos achegar diante do Pai mais uma vez. Um caminho se abriu, um caminho se abriu, um caminho foi feito, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Aí eu volto para você lá em João, agora João escrevendo sobre João, que fala sobre Jesus, olha só. Olha que momento maravilhoso, olha que momento maravilhoso. João começa com essas passagens incríveis, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Eu quero saber onde está o inferno diante de Jesus Cristo, cara. Aonde estão os demônios? Aonde está o mal? Aonde estão as trevas? Aonde está diante de Jesus Cristo? É o que Paulo perguntava, ele perguntava até para a morte, ó morte, o que você vai fazer comigo? O que eu tenho que temer? Tem alguém que venceu, cara. Tem alguém que venceu. Antes é verdade, eu estava desesperado, ninguém poderia me ajudar, mas alguém venceu por mim. Aí ele vai dizendo, olha, que João foi um homem enviado por Deus. Aí ele diz, olha que linda essa parte aqui. Vai dizer que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, a eles foram dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, cadê a passagem que ele fala do Cordeiro, Jesus? Estava lendo esses dias mesmo no meu quarto assim, ó.
Aqui, achei. Olha lá. 1 João. Não, João, só o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim. Olha só que momento. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse que tira o pecado? É o Cordeiro de Deus. Sabe, esse que eu falo de ele venceu para tirar esse pecado de mim. Ele venceu, é ele quem tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu, na forma de uma pomba, e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse: aquele sobre qual você vira o Espírito Santo permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele que foi entregue por nós. É ele que João depois avistou lá em cima, que chegava como um cordeiro que foi abatido, que foi machucado, mas que estava vivo. Alguém como quem venceu. E aqui todos cantavam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Você já experimentou ficar só meditando em Jesus Cristo e mais nada? E se por um momento você esquecesse de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, de tudo que você fez e não fez, e lembrasse só de quem Ele é? E se por um momento a sua vida fosse sobre o que Ele fez somente, não o que você faz, como ela seria? Será que a sua vida seria um grito de digno é o Cordeiro? Digno é o Cordeiro. O que eu poderia fazer, meu irmão? Eu não consigo abrir esse selo. Eu não consigo. Nem se eu estivesse no céu diante dos anciãos, eu não conseguiria abrir esse selo. Nem se eu tivesse visto o trono de Deus, eu não conseguiria abrir esse selo. Nem se eu tivesse ouvido a voz de um anjo que falava, eu não conseguiria abrir esse selo. Mas alguém venceu. Esse dia eu derrubei água na minha Bíblia, agora eu vou derrubar um lustre em cima da minha cabeça. Alguém venceu por nós. Oh, que maravilhosa verdade saber que hoje nós podemos nos apresentar diante de Deus, diante do Pai, diante daquele que os demônios se escondem. Nós podemos nos apresentar diante de Deus com ousadia, porque alguém venceu por nós. Sabe, às vezes nós ficamos buscando tantas revelações na Bíblia, e tantas palavras incríveis, e tantos segredos, quando a Bíblia vai dizer que o segredo escondido por Deus por épocas é Cristo. E Ele foi entregue a nós. E Cristo em nós é a esperança de glória. Sabe, esses dias eu estava no meu quarto falando: Senhor, me mostra o seu amor, me mostra o seu amor, me mostra o seu amor, me mostra o seu amor. E me veio uma passagem na Bíblia que diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Porque às vezes a gente fica: cadê você, Deus? Faz alguma coisa para mim, me mostra, eu não sei ainda, eu preciso saber, eu não sinto, o que eu faço? E diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem atentará à acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Senhor, me mostra o seu amor. Ele falou, eu entreguei ele na cruz por você. Sabe, aonde está a nossa confiança? Quem abre o selo da nossa vida, irmão? Qual é a âncora da nossa alma? Qual é a âncora da nossa alma? Quando as coisas são chacoalhadas na nossa vida, o que nos mantém firme? Sabe a quem nós podemos falar, esse é digno, porque esse me salvou? Quem é aquele que me tira de um momento de desespero e me leva a um momento de total confiança, uma confiança absoluta? Sabe aonde está a segurança da minha vida? Pouco antes de ir para a Nigéria, nesse dia aí, nessa Nigéria que nós fomos, eu estava pregando em Brasília, e eu recebi um bilhetinho de um irmão, um senhorzinho, bem velhinho. Eu peguei o bilhete, li, falei, glória a Deus, guardei. Fui para a Nigéria, a gente quase morreu, foi ameaçado, tremi de medo, igual vara verde, tá ligado? Bambu, sei lá, na minha terra vara verde. Voltei da Nigéria, sobrevivemos, graças a Deus. Estou na minha casa, tiro a carteira do bolso, está o bilhete lá. Eu tiro o bilhete, falou que bilhete interessante, ganhei lá. Abri o bilhete, esse bilhete era verdade, esse era. E estava escrito assim no bilhete: eu te levarei a lugares aonde desejarão te matar. Te fariam mal se pudessem, mas você passará por entre eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu falei, rapaz, Deus estava no futuro e eu estava preocupado. Aonde está a nossa segurança, meu irmão? Aonde está a segurança da nossa vida? A quem nós podemos dizer, esse é digno, esse venceu por mim, nesse eu posso confiar, é esse que me guarda, é nesse que eu dependo, é esse que a minha vida está colocada sobre ele, ele é a rocha firme da minha salvação. Quem é? Sou eu. Sou eu que garanto a minha vida. É o que eu posso fazer que garante a minha vida. Quem me livraria da mão daquelas pessoas se não fosse o meu Deus? Em Isaías 5. Vamos abrir lá, vamos abrir rapidinho. O Senhor está falando com Isaías. E ele diz assim: perdão, é 8, vamos lá. Ó o Senhor me advertiu firmemente que não pensassem como todos os outros. Ele está falando, olha, as pessoas pensam de tal forma, mas eu vou te falar como você tem que pensar agora. Ele diz assim: não chame tudo de conspiração como eles fazem. Não viva com medo do que eles vivem. Considere o Senhor dos exércitos santo em sua vida. É Ele que você deve temer. É Ele quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro. Você tem que ter medo do quê? Seus olhos estão aonde? Quem te mantém seguro, cara? Às vezes, Deus te coloca em situações na sua vida para você aprender que a sua vida depende dEle. Sabe quais são essas situações? Quando tudo foge do seu controle. Não tem nada mais que você possa fazer. Eu estou na África, dentro de um quarto, no meio do nada, querendo fugir e não tem nem ninguém para me levar para o carro para fugir com o carro. Nossa, mundo espiritual. Nesse momento em que as minhas mãos não podem me dar socorro, de quem eu vou depender? Nesse momento em que não tem internet, não tem telefone, não tem ninguém, de quem que eu vou depender?
Nesse momento que eu não posso nem ligar para o meu pai, porque ele está do meu lado, na mesma situação que eu. De quem que eu vou depender? Só que às vezes nós colocamos só em algumas partes da nossa vida, e às vezes essas coisas têm que acontecer para que a gente possa entender que, quem pode abrir o selo? Quem vai resolver isso? Quem pode me ajudar? Quem pode mudar a minha vida? Será que eu consigo? Ou existe alguém que morreu e venceu por mim? Aonde, meu irmão? Aonde está a dependência da nossa vida? Quem pode abrir o selo? O Senhor nos deu uma vitória maravilhosa diante dele. Ele morre para nos livrar do pecado, para nos salvar da condenação. Sabe, Ele morre para que nós pudéssemos ser templo do Espírito Santo. Ele faz essa obra maravilhosa. Mas às vezes nós limitamos a Deus a nossa vida religiosa. Não, Deus me salvou do pecado. E de todo o resto? Será que Deus não pode estar presente em todos os momentos da sua vida? Será que Ele não pode estar presente em tudo que você faz? Sabe como é a dependência em Deus? Como é a nossa dependência em Deus? Será que eu vou correr para Ele só quando eu não tenho mais nada para fazer? Eu vou desde o início. Se Ele nos salva do pecado, do que Ele não pode nos salvar, meus irmãos? Se Ele nos salva de nós mesmos, do que Ele não pode nos salvar? Ele venceu, Ele nos prepara, Ele nos aprova, Ele nos guarda. Em tudo, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Tudo está dentro dEle, não é Deus que está na eternidade, a eternidade está dentro de Deus. E depois que eu passei por essas experiências na África, eu comecei a descobrir que é muito melhor deixar na mão daquele que já conhece o que vai acontecer lá na frente. É muito melhor. É muito mais tranquilo. Eu estou perdendo menos cabelo até. Estou dormindo melhor. Sabe por que eu vou viver ansioso se alguém venceu por mim? Por que eu vou viver preocupado se alguém morreu por mim ainda quando eu era pecador? E não tinha o que fazer com a minha vida. E não tinha um propósito nenhum. E eu estava morto. Por que não entregar a minha vida nas mãos daquele que venceu? Sabe, em tudo, em tudo, em tudo. Em tudo, cara. Eu acho incrível que quando Jacó, ele luta com o anjo, a Bíblia diz que ele tinha fugido do seu irmão, porque ele estava com medo do seu irmão, ele achou que ele ia morrer. E ele luta com o anjo, ele luta com o anjo do Senhor, e quando ele volta, e ele vai encontrar o seu pesadelo, ele vai encontrar o seu medo, a Bíblia diz que ele viu a face do Senhor na face do seu irmão. Sabe o que isso me ensina, cara? Que eu tenho que buscar a Deus para enfrentar os meus medos. Porque se Ele quiser, nem se tentarem me matar vão conseguir. Não existe nada que possa fugir do controle dEle. Mas quando eu estou nessas situações de desespero na minha vida, a quem eu busco, cara? Quem venceu por mim? Jacó volta e vê a face do Senhor. Ele vê, naquele que ele tinha medo, ele vê o Senhor, aquele que ele tinha lutado, aquele que ele venceu naquela noite. Sabe aquelas paradas de ganhar tudo em oração? É verdade, é coisa de crente, mas é verdade, cara.
Sabe aquelas coisas que, meu Deus, está impossível, eu vou orar, é isso mesmo. Sabe, Ele venceu, Senhor, Ele venceu, é Ele que eu vou buscar, Ele venceu, Ele pode resolver, Ele venceu. Quem vai? Ele é Deus, cara. Ele é o nosso Deus. Ele foi entregue por nós, Ele nos chama para Ele, mas nós decidimos por viver uma vida independente do Senhor. Eu só dependo de Deus para me salvar dos meus pecados, por resto não mais nada. Sabe? O Senhor quer nos chamar de volta, cara. Fala assim, ó, confia em mim. A pergunta que me vem na cabeça é: você estava lá quando eu dei limite para o mar? Você estava lá? Por que tem que estar tudo no seu controle? Deixa no controle de Deus. Sabe, existia alguém lá com Deus para falar assim, faz a terra desse jeito? Não tinha. Ele fez como Ele queria fazer. Quando o homem pecou contra Deus, será que foi o homem que chegou para ele e falou assim, ó, entrega seu filho aí para morrer por mim aí, para fazer o caminho de volta para o Senhor? Não, Ele desejou fazer. Ele fez o caminho. Ele veio até a terra. Sabe, Ele é Deus. Ele é digno de receber o livro. Ele é digno de abrir o selo. O Cordeiro que venceu. Esse é o meu Deus, cara. Então a pergunta é: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Cordeiro venceu por nós, quem será contra nós? Fica de pé, por favor. Sabe, mano, eu sei que tem momentos que é difícil, porque parece impossível. Quem poderia abrir esse selo? Quem poderia? É impossível, quem vai fazer isso? Como que isso vai se resolver? Como? Sabe, quem vai nos tirar desse meio? Quem vai abrir o ouvido do surdo aí na frente desses muçulmanos agora? Quem? Quem vai nos livrar da perseguição? Como que nós vamos fazer? Para onde nós vamos fugir? Quem? Quem pode me proteger de todas essas mentiras que falam contra mim? De todos esses insultos? Quem pode? Senhor, quer que nós voltemos o nosso coração e confiança total a Ele. Sabe, só aquele que entende que, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, é que conseguem se alegrar no Senhor a todo momento. E é essa confiança daquele momento, em um momento parecia que estava, cara, desesperador, não tem como, mas Ele venceu, sabe? É essa confiança que nós temos que ter diante de todos os momentos, as situações da nossa vida. Ele venceu. Digno é o Cordeiro. Essa alegria, tudo coopera para o bem, porque Ele venceu. Sabe, a minha vida está nele, independente do que pode acontecer. Ele venceu, eu sei disso. É nessa confiança que a igreja de Jesus anda, essa igreja anda, cara. O que eu acredito é que Ele é Deus e nós não vimos nada ainda. Pelo que nós vamos passar até que chegue esse grande momento. Mas eu sei que vai chegar. Eu sei que aconteceu. Eu sei que a sua igreja foi preparada. Eu sei que nós somos o sacerdócio santo. Eu sei de tudo isso, cara. Está escrito aqui. Então nessa noite, volte os seus olhos para o Senhor. Talvez você pode estar como João ali, ó. Não tem o que fazer. Mas em um momento surge a luz do Evangelho de Deus. Surge uma esperança eterna, em qual todo o céu se alegra e transborda de alegria. Que todas as nações, de pessoas de todos os lugares começam a cantar: digno é o Cordeiro,
Olha o tamanho dessa vitória. Olha o tamanho dessa verdade. Esse é o seu Deus, cara. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus que venceu, que venceu, que venceu. E nada foge do controle dele. Nada foge do controle de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa tarde, Senhor. Pai, que se existem corações, às vezes, como tantas pessoas que estão num lugar de desesperança do que está pela frente, Pai, eu peço em nome de Jesus que eles possam olhar para o Senhor, como aquele sol por detrás das montanhas, que renasce mais uma vez, que ilumina a face da terra, Deus. Deus, que as pessoas hoje, que hoje nós possamos nos alegrar, como João se alegrou a ver o tamanho da vitória de Deus. Que nós possamos nos alegrar, como aquele povo na África se alegrou a ver que o seu Deus é real, que o seu Deus é poderoso para curar. Que nós possamos nos alegrar dessa mesma forma e confiar e declarar que Ele é digno, pois Ele venceu. Que nós possamos encontrar nos nossos temores a face do nosso Deus, e saber que Ele tudo governa. Eu não tenho que temer o que eles temem, eu temo ao Senhor, Ele me manterá seguro. Eu não tenho que me preocupar com o que eles se preocupam, eu temo ao Senhor, Ele me manterá seguro. Eu não olho para os montes buscando a minha salvação, eu olho para o Senhor, dele vem a minha salvação. Ele é digno, Ele venceu, Ele nos comprou. Que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor. Para esse ano que se começa, os desafios que estão vindo, coisas que fogem do nosso controle, mas que a nossa confiança esteja em Ti, como esse que venceu por nós. Pai, em nome de Jesus, e que nessa confiança a gente possa perguntar: quem atentará acusação contra nós? Quem nos condenará? Ó morte, cadê o seu aguilhão? O que pode diante de Jesus? O que pode parar? Quais são as trevas que podem parar essa luz? O que pode parar? É pelo poder do nome desse Deus, na vitória desse Cordeiro que nós caminhamos. Nós vencemos porque Ele venceu. Pai, em nome de Jesus, e obrigado, porque essa luz resplandeceu em nossas vidas. Essa luz de esperança, essa luz de vida, essa luz de confiança, Deus. Que nada nos tirará do seu plano, Senhor. O Senhor nos comprou, e é para Ti que nós caminhamos, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Que Deus abençoe, gente.